Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos para uma meditação de hoje que se encontra em João, capítulo 6, versículo 62. João, capítulo 6, versículo 68, que diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Aqui nesse contexto, a gente observa que Jesus havia feito um discurso sobre o pão da vida. E ele mesmo se declarando que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele vai falando, ele vai ensinando aquele povo. E muitos dos judeus se escandalizaram e foram embora. Deram as costas para Jesus. Ele olhou para os seus 12 discípulos e falou assim: se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Pedro olhou para ele e falou assim: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Meus amados, nós vemos hoje, na atualidade, muitas religiões estão surgindo. E todas elas dizem que existe um caminho, não fala como nós falamos, que existe só um caminho de Jesus. Não, se você acredita numa religião, não importa, como você crê, importa que todas elas chegam a Deus. Isso é uma inverdade. Nós sabemos que existe só um caminho, que é Jesus Cristo. Por isso, ele é o pão vivo que desceu do céu, para saciar a nossa sede. Ele veio a este mundo para salvar o homem do pecado e do juízo. Então, nós vemos assim muitas inverdades. E aqui Jesus fala: olha para os seus discípulos, se vocês quiserem ir, podem ir. Aí Pedro vem e fala: como, Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ali Pedro, ele reconheceu que Jesus Cristo era o único caminho. Porque nós sabemos, meus irmãos, meus amigos, que não há salvação em outro a não ser em Jesus. Não há salvação em outra pessoa ou em outra religião. Eu estou falando aqui de Jesus, não estou falando de religião. Jesus é o único caminho que leva a Deus, não existem outros. Os outros que dizem por aí são fábulas. E aqui nós, os cristãos que cremos na palavra como regra, nossa regra de fé e prática, a gente sempre está aqui falando para vocês, abrindo os olhos para que o Espírito Santo faça a obra no coração de vocês. Então, a palavra de vida eterna, muitas vezes o mundo ele não vê com bons olhos. Quando a gente fala que só Jesus Cristo salva, que tem que haver uma mudança de vida, que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma das características do novo nascimento é uma nova vida em Cristo. É aquela vida que o que eu faço, o que eu fazia antes eu não faço mais. Porque Jesus está me moldando com o seu caráter. Eu vou ter o quê? O caráter de Jesus. Eu vou me aproximar mais da vida de Jesus. Nós vemos aqui, queridos, o que nós vamos escolher? Eu sei que é Jesus que nos escolhe. Aqui nesse mesmo versículo, a palavra do Senhor diz que aqui, nesse capítulo, o que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo lançarei fora. Então, queridos irmãos, amigos, nós não temos capacidade de irmos a Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus quem nos chama. Por quê? Porque se fosse pela nossa capacidade, nós não iríamos. Porque o mundo é largo, ele oferece coisas boas,
mas o final dele a gente sabe onde vai dar. Então a meditação nesta manhã é: vamos pensar, vamos plantar para a vida eterna. Vamos fazer como Pedro. Ó Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? É no capítulo 6 de João, versículo 68. Medite nessa palavra, meu irmão, meu amigo. Para onde nós iremos? O apóstolo Pedro respondendo a Jesus: se só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E no mesmo capítulo, no versículo 70, não vos escolhi eu em número de 12. Contudo, um de vós é o diabo, um vai trair. E nós sabemos que Judas o traiu. Esse mundo, as coisas desse mundo, tudo vão se passar. Mas aquele é a palavra de Deus eterna, ela permanece, ela é eterna. O que você tem escolhido na tua vida? Este mundo, as coisas deste mundo, que vai perecer junto com o fogo, ou a palavra de Deus, a vida eterna em Cristo? Tenha um bom dia, uma excelente semana, na paz do Senhor Jesus. Amém? Tchau.